Dia, alegria estarmos reunidos para adorar ao Senhor, aos pais, parabéns. Sabemos que não é fácil ser um pai, principalmente um pai cristão, um pai presente, um pai que participa. Certamente é difícil, mas que Deus esteja abençoando a todos. Não estamos tendo normalmente as atividades como de praxe durante o ano, né? Não comemoramos o Dia das Mães. E o Dia dos Pais também não fizemos, nós estaremos fazendo como todo ano fazemos, mas que fique o nosso apreço, a gratidão pelos pais que têm servido ao Senhor nesse ministério. Ser pai é um ministério, não é verdade? Ser pai requer trabalho, esforço, para quem realmente se aplica a essa função muito especial, da qual o Senhor nosso Deus se identifica para que nós conheçamos mais ao Senhor. Mas hoje nós vamos observar, e tem algo a ver com o Dia dos Pais, vamos observar um texto em Lucas, capítulo 20. E aqui, antes de lermos esses versículos, vale uma pergunta muito importante. Lucas 20, vamos ler a partir do verso 1, mas quando foi que você teve uma posição de autoridade, quer seja como pai, ou professor, ou nem que seja dentro do seu trabalho, da sua profissão, ou do seu grupo de estudo, você foi o líder, você tinha uma posição de autoridade ali, e você foi desrespeitado, ou seja, não prestaram atenção, ligaram, honraram, seguiram a sua liderança. Você era ali o líder e prescreveu como deveria ser a rotina, a missão, a tarefa, o trabalho, e aquelas pessoas não te ouviram. Eu acho que talvez quase todos nós já temos passado por algo assim e ficamos muito tristes, na verdade, chateados, com relação aos pais, principalmente, quando você dá uma tarefa, uma missão, e o seu filho não obedece, é um desrespeito à sua autoridade. Muito comum, quando desrespeita a nossa autoridade, independente da sua função, do seu cargo, é você ficar irado, na verdade, e muitas vezes chamar a atenção ou violentamente, ou de uma maneira mais agressiva. Alguns pais também, infelizmente, nós acabamos fazendo assim, quando perdemos a paciência, o que não é correto e o que não se deve fazer. Mas acontece, infelizmente, ou você no seu trabalho, ou em outra atividade, quando desrespeitam sua autoridade, você perde a paciência. Irmãos, esse é o momento de aprender com o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, todo momento é o momento de aprender com Jesus, mas hoje especificamente de aprender essa verdade, esse ensino sobre a autoridade. Jesus, ele não é... A gente olha Jesus no Evangelho e nós temos que lembrar que o Senhor Jesus aqui, encarnado, feito carne no Evangelho, como é descrito, ele não é um homem comum, às vezes até parece, mas ele não é. Jesus, ele mesmo encarnado, ele tem o poder, tem e terá o poder de criar o universo do nada. Quando você observar pessoas ofendendo a autoridade de Jesus, desrespeitando a autoridade de Jesus, entenda, estão desrespeitando a autoridade do ser que tem o poder de fazer o universo. E eu sempre sugiro isso, se você estiver assim meio ocioso, ou assistindo na internet alguma bobagem, bote lá os vídeos do telescópio Hubble e veja as fotos que o Hubble tirou do universo. Veja a imensidão das estrelas, é um negócio inimaginável. A gente só acredita porque ele fotografou e fez a junção dessas fotos, transformando num tipo de filme. E foi o Senhor nosso Deus a quem adoramos que criou tudo isso. E ele se fez carne, Jesus, aqui a gente vai falar hoje. E quando você imagina que as autoridades judaicas vão desrespeitar Jesus, você pensa, são loucos. Como eles vão desrespeitar o ser mais poderoso do universo? E mais interessante ainda é a reação do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos estudar nesse texto, superando a oposição ao Evangelho. Como você deve se comportar
quando as pessoas te humilharem por você pregar o Evangelho? Como você deve reagir quando você ensina a verdade de Deus e as pessoas fazem chacota da sua cara, ou te humilham, ou te rejeitam? Jesus está mostrando como nós devemos nos portar quando somos rejeitados, maltratados, humilhados por pregar o Evangelho, por ensinar a verdade do Senhor. Lucas, capítulo 20, a partir do verso 1. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Superando a oposição ao Evangelho. Como é que você enfrenta a oposição ao Evangelho? Muitos crentes enfrentam essa oposição de modo belicoso, gritam, brigam, se intrigam, a discussão fica acalorada, e quando vai nesses termos, certamente não é o método que Jesus ensina. Queremos observar 3 momentos nessa história. Primeiro momento, o ensino e a autoridade de Jesus, eles são questionados, é óbvio. O ensino e a autoridade de Jesus são questionados. Essa não é a primeira vez. Vamos ver outras vezes. Mas essa talvez foi uma das ocasiões emblemáticas, foi um clímax de rejeição da pregação do Senhor Jesus Cristo. O cenário aqui é a última semana de Jesus antes da ressurreição. O cenário aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele já vinha, durante o Evangelho de Lucas, isso é mostrado, e nos outros evangelhos também, caminhando para Jerusalém para morrer na cruz. Jesus sabia disso. Há pouco tempo nós lemos que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém como um rei entra na cidade real, a capital, para tomar posse do reino. Na verdade, Jesus, ele chegando em Jerusalém, ele está marcando um novo momento, uma nova era, literalmente falando. O Senhor Jesus está demarcando entre o Antigo e o Novo Testamento. Naquela última semana, tudo isso é feito. Naquela última semana, se deixa de lado a Páscoa e se começa a ceia do Senhor. Deixa-se de lado o sacrifício dos cordeiros para o sacrifício do único Cordeiro de Deus. Essa semana foi a semana mais importante do universo, da história da humanidade. A velha aliança é deixada de lado, inicia-se uma nova aliança, ainda parcialmente cumprida, mas que será completamente realizada quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. E perceba que quando Jesus entra em Jerusalém, quando Jesus purifica o templo, muitos reconhecem Jesus como Salvador, muitos judeus reconhecem Jesus como Messias. Recapitulando, olha Lucas 19, verso 38, na sua Bíblia, Lucas 19, 37 e 38. Diz assim: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas. Então a multidão estava citando um salmo que apontava para o Messias. Não esqueça que uma semana atrás Jesus havia ressuscitado Lázaro lá em Betânia, e a multidão vinha seguindo Jesus de Betânia, que era muito próximo de Jerusalém, até Jerusalém. Então quando Jesus entra na cidade, já havia uma multidão de discípulos louvando a Ele. Para nós isso é muito comum, essa expressão, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, porque somos cristãos. Alguns vieram de um tipo de cristianismo nominal, só de nome,
para um cristianismo real e verdadeiro, né? A partir da conversão ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito comum, nós ouvimos essa expressão normal, não causa impacto, mas olha, eles estavam cantando, gritando, louvando a Deus porque o Messias prometido do Antigo Testamento chegou. Irmãos, esse Messias foi prometido lá em Gênesis 3,15, não com o nome de Messias, mas o descendente. E posteriormente ele recebeu essa alcunha de ungido, o escolhido, ou seja, Deus, homem que viria livrar o homem do castigo dos seus pecados, que o próprio homem escolheu, né, viver nesses pecados. Este Deus, homem, é o Messias. O Antigo Testamento todo fala dele. Lembre-se lá, ainda vamos tratar desse texto, quando Jesus estava lá na estrada para Emaús, com os 2 discípulos que não reconheceram Jesus ressurreto à primeira vista, Jesus falou para aqueles discípulos tudo o que havia escrito na lei, nos profetas sobre ele, Jesus. Então, todo o Antigo Testamento fala desse Messias. Pensando de Abraão até esse momento aqui, foram 18 séculos, 1.800 anos de espera dessa bênção a todas as famílias da terra, como é dito lá em Gênesis 12. Então essa expressão, ela reflete séculos de espera do cumprimento dessa promessa. Nós hoje somos uma geração de crentes que estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Já se passaram aí aproximadamente 2.000 anos que o Senhor Jesus subiu ao céu e os anjos disseram que ele voltaria. E essa é a nossa esperança, Jesus voltar para consumar a nova aliança que foi iniciada lá na cruz do Calvário. Essa expressão, ela reflete extrema alegria. O rei chegou. Olhe, trazendo de uma maneira muito prática. Você fica doente, você tem problema financeiro, crise emocional, problema na família, problema na política, pandemia, tudo aí, querendo ou não, é resultado da escolha do homem. Que escolha? O pecado. O homem escolheu o pecado e por causa do pecado, tudo que era perfeito como Deus criou, se arrasou. Quando Jesus voltar, isso vai ser resolvido e nós poderemos viver plenamente. Não vivemos plenamente porque ainda somos pecadores. Mateus 21, verso 15. Olha aí Mateus 21, verso 15, já na purificação do templo. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. O que nos interessa desse versículo aqui é mostrar como as pessoas recebiam Jesus. As crianças estavam entendendo que Jesus era o filho de Davi. Hosana é uma expressão hebraica, transliterada para o grego, que significa salva-nos, né? Vem nos acudir, essa é a ideia. Então eles estavam aguardando o Salvador nesse momento. Tudo bem, como já falamos, uns entendiam de uma forma errada a vinda do Messias, outros de uma maneira correta, como Ana e Simeão lá no começo de Lucas, do Evangelho de Lucas. Mas o fato é que este era o cenário. Jesus entrou em Jerusalém, purificou o templo. Esse evento que nós estamos tratando aqui aconteceu provavelmente entre terça e quarta-feira dessa semana da morte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus estava no templo, pregando, ensinando, eram os últimos momentos antes da sua prisão, julgamento e morte. Pregando, ensinando, curando pessoas. E essa cura não era só ação social, era mostrando o sinal de que ele era o Messias, o Salvador. Mas junto disso, vinha o ódio dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, do sinédrio, que era um conselho de anciãos, de sacerdotes, de fariseus. Existiam todos esses grandes partidos compondo o sinédrio, com aproximadamente 70 homens, que eram as autoridades de Israel naquela época. Nesse momento, principalmente os sacerdotes, o sumo sacerdote, estava irado contra Jesus, porque Jesus estragou o negócio dele de venda de animais para o sacrifício, lá no templo, quando Jesus purificou o templo pela segunda vez.
como nós vimos domingo passado. Perceba então que há uma oposição enorme contra o Senhor Jesus Cristo e declaradamente eles afrontam a autoridade do Senhor aqui. Olhe Lucas capítulo 19, verso 39 agora. Lucas 19, 39, recapitulando. Olha como estava crescendo a insatisfação desse grupo. Lucas 19, 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então os fariseus queriam obrigar Jesus a calar os discípulos. Isso mostra a fraqueza dos fariseus, eles não tinham como calar os discípulos. Os discípulos eram muitos, entraram em Jerusalém de todas as partes. Muitos ali realmente dos discípulos não estavam com a perspectiva correta, mas estavam seguindo Jesus. Poucos estavam com a perspectiva correta. Como é que nós sabemos disso? Pouco mais de 100 ficaram firmes ao lado do Senhor Jesus quando Jesus subiu ao céu. Então não era uma multidão, 100 e poucas pessoas não eram uma multidão. Mas aqui haviam muitos que, se os fariseus e sacerdotes pegassem Jesus naquele momento, haveria um grande tumulto. E certamente a multidão se viraria contra os fariseus e sacerdotes. E então eles diziam: olha, repreende aí os teus discípulos. Ainda em Mateus 21, verso 16, olha o que diz lá. Mateus 21, 16. Ouves o que estes estão dizendo. Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca leste? Da boca de pequenos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Então, mais uma vez aqui os sacerdotes: olha, o senhor não está ouvindo o que eles estão dizendo? Cala-os, repreende-os. Eles não tinham autoridade para isso. A multidão era enorme, estava a favor de Jesus. E aquele grupo, sacerdotes, fariseus, escribas, o sinédrio, era muito movido pela multidão naquele instante. Perceba então que as autoridades de Israel, homens que conheciam o Antigo Testamento, homens que pregavam o Antigo Testamento, eles não viam em Jesus o Salvador, eles não viam em Jesus o Messias. Isso é muito significativo para a nossa época hoje. Nem todo mundo que professa conhecer a Escritura conhece o Senhor Jesus Cristo. Entendam isso. Nem todo mundo que tem um entendimento, um conhecimento, pelo menos, da Escritura, ou se diz cristão, realmente creu no Senhor Jesus Cristo. E hoje à noite nós vamos tratar, no outro livro, na primeira epístola de João, as marcas de um verdadeiro cristão. Você deve conhecer a Escritura e a revelação de Deus, certamente, mas você deve ter as qualidades que a Bíblia diz que um crente tem que ter. Essas qualidades, elas são sobrenaturais. Uma delas, o crente persevera até o fim. É uma dessas qualidades, é uma dessas habilidades que é Deus quem coloca. A fé para crer, mesmo no meio da dificuldade, que Jesus é o Filho de Deus, que a Escritura aponta o caminho que é a vontade de Deus. Irmãos, é só Deus que coloca no nosso coração. Porque a vida é cheia de caminhos, entraves e problemas. E nas dificuldades, muitos ficam no meio do caminho, longe de Jesus, longe de confiar no Senhor. Voltemos então para Lucas, capítulo 20, verso 1 e 2, que é o nosso texto-chave. E nós vamos observar aqui a rotina de Jesus. Nessa semana, todo dia, Jesus ia pregar o Evangelho lá no templo e fazer sinais. E qual era a rotina dos sacerdotes? Era questionar Jesus. Vimos isso quando Jesus purificou o templo e estamos vendo agora, nesse momento, quando Jesus está ensinando e curando. Olha Lucas 20, verso 1 e 2. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar, veja que foi impreciso, num daqueles dias, muito provavelmente ou terça ou quarta-feira, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Então Jesus estava ensinando o evangelho, pregando o evangelho, e as multidões no templo ouvindo Jesus.
Essa foi, até o último momento, o Senhor Jesus cumpriu a sua missão. Essa também, hoje, é a nossa missão, é pregar o Evangelho. E esse Evangelho deve ser pregado em todos os círculos sociais em que nós estamos vivendo. Mas, qual foi a reação do sacerdote e dos fariseus ali, dos escribas? Verso 2. E o arguiram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Em outras palavras, quem é você para vir ao templo pregar esta verdade? Foi isso que eles disseram. Aqui de uma maneira polida, né? Os evangelhos são escritos de uma maneira muito polida e refletindo o original, obviamente. Então, com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu esta autoridade? A premissa oculta aqui é que só podia pregar no templo desta forma quem o sumo sacerdote autorizasse. É o que está por trás disso aqui. Somente quem o sinédrio autorizasse poderia fazer o que Jesus estava fazendo. Olha o absurdo. Eles queriam ser os controladores da proclamação do Evangelho, de qualquer verdade que seria veiculada. Irmãos, o sumo sacerdote, os estudiosos do Antigo Testamento aqui, todos estavam corrompidos, todos eram corruptos. Eles não queriam saber de Evangelho, eles não queriam saber de Messias, eles não queriam saber de adoração a Deus. Eles queriam saber de dinheiro, eles queriam saber de recursos, de poder, ter uma vida tranquila, enquanto o Império Romano assolava a província da Judéia. Era isso que eles queriam. Os fariseus queriam status, queriam uma vida boa, a aclamação do povo, era o que eles queriam. Eles não tinham compromisso com a Escritura, mas era o sumo sacerdote, como dito lá desde o Pentateuco, que estamos lendo, lemos o livro de Levítico, mostra como deveria proceder Arão e os seus filhos, aqueles que seriam o sumo sacerdote, aqueles dos filhos de Arão, né? Um deles, pelo menos, seria o sumo sacerdote. Então, o ideal era que quando Jesus entrasse em Jerusalém, o sumo sacerdote o estivesse recebendo, assim como os estudiosos do Antigo Testamento, escribas, fariseus, e todos se prostrassem diante de Jesus, enquanto Jesus entrava em Jerusalém. E o sumo sacerdote deveria, o ideal, deveria reconhecer publicamente que Jesus era o Filho de Deus e é o Messias, o Salvador. E o povo de Israel deveria aclamar Jesus como o Messias. Era isso que deveria ter acontecido, idealmente. Mas todos eles, estes homens, responsáveis pela adoração a Deus, na época do povo de Israel, povo de Deus da velha aliança, eles rejeitaram Jesus. E aqui foi uma rejeição tácita, direta, dizendo ao Senhor Jesus Cristo que ele não tinha autoridade para fazer o que ele estava fazendo. Você não tem autoridade para isso. Nós é que damos autoridade a alguém para pregar aqui, e você não tem essa autoridade. Quem lhe deu a autoridade? É uma pergunta. Eles colocaram isso na forma de pergunta, porque eles queriam pegar Jesus e mostrar para a multidão que Jesus não era aquilo que ele dizia ser. Se eles afirmassem diretamente, eles estavam se comprometendo e a multidão poderia ir contra eles. Era muito comum nas estratégias rabínicas de argumentação, tanto naquela época como no período medieval, você usar perguntas. Perguntas cuja resposta colocaria a pessoa numa situação complicada. E Jesus ainda tinha alguns dias. Havia o momento exato do julgamento e da crucificação de Jesus. E ele queria aproveitar todas as oportunidades para proclamar o Evangelho. E então, esse evento, observe um detalhe importante aqui no nosso texto, estas coisas, dize-nos com que autoridade fazes estas coisas. Que coisas? Era pregar o Evangelho, era fazer curas e sinais e milagres, era ter purificado o templo. Estas coisas referem à purificação do templo. Com que autoridade você derruba a mesa dos cambistas e vem pregar aqui? É muito provável que depois que Jesus derrubou a mesa dos cambistas, ao entrar no templo, naquela semana até a prisão de Jesus, não houve comércio. Veja o prejuízo, né? Foram vários dias sem comércio. E Jesus estava no templo, então eles não voltaram, muito provavelmente naquele período,
porque Jesus estava no templo todo o dia daquela semana proclamando. Então, estas coisas se referem a isso também. Como é que você chega no templo e assume o espaço como se fosse seu? Jesus sabia da artimanha dos sacerdotes, escribas e fariseus, das autoridades judaicas. Jesus poderia ter respondido de uma maneira afirmativa, porque esse templo é meu. Ele podia ter respondido assim. Porque eu sou Deus. Ele podia ter respondido assim. Mas o Senhor Jesus ainda tinha alguns momentos dentro dessa última semana antes da sua crucificação. Vejamos um outro momento. Não foi só aqui que Jesus foi rejeitado na sua autoridade. Vejamos um outro momento, um discurso extremamente pesado entre Jesus e os judeus. Lá no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos observar somente alguns versículos desse discurso, onde a autoridade de Jesus foi rejeitada. E aqui, irmãos, enquanto nós estamos observando isso, a ideia é que você esteja refletindo. No dia que alguém desrespeitar a sua autoridade, que você tem legitimamente, na sua posição, função, liderança, chefia, em alguma área da sua vida, até na área familiar, nós temos que aprender a reagir como Jesus. O Senhor Jesus, ele foi confrontado aqui diretamente, e ele é Deus. Então, como nós vamos reagir? Olha João 8,12, aqui vai falar um pouco sobre mais um confronto. João 8,12 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus pregando claramente. Quando Jesus diz que é a luz do mundo, ele está remetendo a um texto de Isaías capítulo 9, onde existe a promessa ali, a profecia de que virá luz aos gentios. Jesus é essa luz. É o evangelho do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que reconhece que está perdido. Então Jesus está pregando o evangelho para os judeus. Só que os judeus não gostaram disso, porque eles entendiam Isaías 9 e eles entendiam que não estavam nas trevas. Na cabeça deles, eles não estavam nas trevas. E Jesus diz: eu sou a luz. Se crê em mim, você não andará nas trevas. Então, isso era meio que ofensivo para eles. Olha o verso 13, João 8,13. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Chamaram Jesus de mentiroso. Jesus disse que é a luz do mundo e diz: você não deve falar de você, tem que ter outra pessoa que fale de você. Então é mentiroso. E nós não vamos entrar nos detalhes aqui, mas somente mostrando a oposição. Claramente os judeus dizendo: você é mentiroso. Aqui os fariseus por trás. E Jesus rebate no verso 18 e 19, mas nós não vamos ler a resposta de Jesus. Olhe João 8,22. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha aí, Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. E os judeus estavam, não por falta de entendimento, mas até de uma maneira jocosa, falando: será que ele vai se suicidar? Dizendo que vai para um lugar que nós não podemos ir? Ora, todos nós vamos para o céu. Era o que eles imaginavam. Todos somos descendentes de Abraão, já estamos salvos. Quem é esse Jesus que diz que nós não podemos ir para a morada de Deus, o nosso Pai? Aí eles brincavam com Jesus. Acaso ele vai se suicidar? Discurso muito pesado. Ainda, João capítulo 8, continuando em João 8, verso 25, 27 ao 30, Jesus responde a esse ataque dos judeus, dizendo que eu sou, ele usando o nome de Deus, Jesus dizendo o eu sou. Mas olhe, João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Veja, mesmo os judeus o atacando, dizendo que ele ia se suicidar, dizendo que ele era mentiroso, dava testemunho de si mesmo, e outros ataques aqui, Jesus ele simplesmente pregou o evangelho, e muitos creram. Veja, mesmo quando há oposição, o Senhor faz a sua colheita, e muitos acabam crendo nele.
Mas olha o verso 33, João 8:33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres? No verso 32, Jesus falou: se credes em mim, verdadeiramente sereis livre. Se conhecereis a verdade vos libertará. Parafraseando aqui, o versículo. Então a ideia é: se vocês crerem em mim, serão livres. Livres de quê? Do pecado. E aí os judeus disseram: como assim nós seremos livres? Nós não somos escravos, nós somos descendência de Abraão. Na cabeça do judeu, o ser etnicamente descendente de Abraão era condição suficiente para a salvação, o que não é verdade. Da mesma forma, hoje, o fato de você ser filho de um crente não te faz você salvo. Ou melhor, não faz de você uma pessoa salva. É necessário uma conversão. Então, não acredite que meu pai e minha mãe são crentes, logo eu sou salvo também, por herança, Recebi essa herança dos meus pais. Não é assim. É necessário se converter, ser convertido pelo Senhor. Então, os judeus não criam na mensagem de Jesus. E então eles foram bem mais incisivos. Verso 40, João 8:40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Jesus está criticando: se vocês são filhos de Abraão, por que não ouvem a verdade que eu estou pregando, que Abraão seguiu? Verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Uma leitura superficial aqui, parece que não estamos observando nada de tão significativo, mas os judeus estão dizendo indiretamente que Jesus é bastardo, porque na época corrente, circulava a ideia de que Jesus não era filho de José, e realmente Jesus não era filho de José por nascimento. José foi pai do Senhor Jesus Cristo, mas ali um pai que cuidava dele e tudo, mas não um pai geneticamente sendo considerado. Jesus era filho de Deus e Maria teve a sua participação na concepção do Senhor Jesus Cristo, na gestação do Senhor Jesus, de modo sobrenatural também. Então os judeus, que não acreditavam que Jesus era o Messias, jogaram esta ofensa diante de Jesus: você é um bastardo, nós temos um pai que é Deus, você não tem. Isso foi indiretamente uma ofensa ao Senhor Jesus. Perceba então o quanto Jesus foi atacado, atingido, sua autoridade foi desmerecida. E Jesus, depois nós vamos observar como foi que ele reagiu. Uma última ofensa, talvez das mais graves para os judeus, está em João 8:48. Olha aí João 8:48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Você nem judeu e ainda está endemoniado. Veja o cúmulo da ofensa contra o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que criou todas as coisas e que tinha poder para matá-los naquele momento, mas o Senhor Jesus teve misericórdia. O ensino e a autoridade de Jesus, irmãos, foram questionados, não somente no texto já da última semana antes da crucificação, como durante toda a vida do Senhor Jesus, quando ele pregava o Evangelho, ele foi afrontado, desrespeitado e até humilhado. E o Senhor Jesus perseverou em proclamar o Evangelho. E nesse texto mesmo de João 8, vimos que muitos creram. Ou seja, nós temos que perseverar. Apesar de sermos desrespeitados, humilhados, rejeitados, temos que continuar proclamando o Evangelho. Essa é a nossa missão. Foi o que o Senhor deixou para nós quando subiu ao céu. Essa foi a missão da igreja: adorar a Deus e, nesta adoração, proclamar o Evangelho do Reino. Um segundo momento no nosso texto, volte lá para Lucas capítulo 20, está do verso 3 ao 6. Como foi que Jesus reagiu? Perceba que o Senhor Jesus reagiu à oposição com argumentação. Jesus ele nem ficou calado, mas também o Senhor Jesus não ficou passivo, mas também Jesus não agrediu, não atacou agressivamente. Jesus argumentou com a verdade.
Nós temos que orar a Deus para termos essa sabedoria. Não é fácil você argumentar contra quem vai contra você, né? Argumentar com quem vai contra você. Não é fácil, né? É difícil, porque vem a indignação, às vezes a ira, porque aquela pessoa está indo contra a verdade do Evangelho, está humilhando muitas vezes a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você quer defender o Evangelho, defender Deus, mas nós temos que ter muito cuidado, porque foi nesse afã de defender Deus que surgiram as cruzadas, o que não é nada cristão e não é nada do que o Senhor Jesus ensinou. Muitos cristãos se tornam belicosos, irados, brigam para defender Deus. Primeiro que Deus não precisa de defesa, Deus é Deus, né? Então não é assim que nós devemos reagir ao ataque à autoridade do Senhor Jesus, à autoridade do Evangelho, e nem à nossa autoridade quando nós estamos numa posição de liderança. Você deve reagir como? Argumentando. Você argumenta. Vamos ver também que nem sempre a argumentação vai chegar numa conclusão feliz. Nem sempre. Mas observe Lucas capítulo 20, verso 3 e 4. Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Para nós é esquisito. Jesus respondeu uma pergunta com outra pergunta. Jesus está fugindo, está com medo, é covarde? De forma nenhuma. Primeiro que Jesus está usando um recurso rabínico de argumentação, que os próprios sinédrios, judeus, a autoridade, o sumo sacerdote, os fariseus, que eram rabinos, os escribas, conheciam esse tipo de argumentação. Então Jesus, ele usa uma pergunta de uma maneira muito bem colocada para que os seus opositores respondam. Jesus só iria responder se eles respondessem o dele. Para nós isso é esquisito, né? Parece que a pessoa está fugindo, mas não. Na época era comum, dentro de uma disputa entre rabinos, e foi o que Jesus fez. Usou o recurso que ele tinha na época. É muito interessante. Assim, ainda hoje é usado em alguns contextos de debate. E por que Jesus ele reagiu colocando o batismo de João? O que é que o batismo de João tem a ver aqui? Tem tudo a ver. Porque tanto João o Batista como o Senhor Jesus Cristo, eles foram profetas independentes. O que é isso? Eles estavam desvinculados das autoridades judaicas. Eles não tinham compromisso e satisfação com o sumo sacerdote, nem com fariseus, nem com escribas, nem com os saduceus, de onde vinha o sumo sacerdote. Eles eram meio que a oposição ao sinédrio, por isso eram independentes. Então, João Batista, eu falei Jesus como profeta, não é menosprezando, mas a comunidade judaica da época via Jesus assim, não via como filho de Deus. Então, na cabeça do sumo sacerdote, ele era um profeta independente, era um rabino, profeta, mas que não seguia as instruções do sinédrio. Para eles, naquela época, tanto João Batista como Jesus eram rebeldes, naquele contexto, naquela época, porque eles não seguiram a linha de autoridade do sumo sacerdote, dos fariseus, escribas e do sinédrio de modo geral. Tanto que João Batista, ele se vestiu como o profeta Elias para mostrar que ele estava trazendo a verdadeira pregação do Antigo Testamento e não essa nova verdade que o sumo sacerdote e os fariseus estavam colocando, que era uma salvação pela guarda da lei de Moisés. Isso nunca foi ensinado no Antigo Testamento. E então, quando Jesus diz, respondam-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? O que é que Jesus está querendo colocar? Essa foi uma questão muito complicada para as autoridades judaicas. Porque se eles reconhecessem que o batismo de João Batista era de Deus, eles tinham que recebê-lo como profeta e se prostrar ao ensino de João Batista. Lembre-se que quando João veio pregando, lá em Mateus capítulo 3, ele chamou os fariseus de quê? Raça de víboras. Ele atacou as autoridades judaicas. Por quê? Porque elas eram hipócritas. Por quê? Porque elas não viviam a mensagem do Antigo Testamento. Elas deturparam esta mensagem para ter poder, dinheiro e aliança com o Império Romano. Foi isso que eles fizeram.
E João Batista veio para introduzir o ministério do Senhor Jesus Cristo e pregou a verdade, pregou o Antigo Testamento. Isso ofendeu fariseus, ofendeu Herodes, ofendeu muitos outros ali naquela época. Se essas autoridades reconhecessem que João Batista era realmente o profeta de Deus, eles tinham que se prostrar aos ensinos de João. E eles tinham que se arrepender, tinham que se emendar, tinham que começar a pregar a verdade, iam perder dinheiro, iam perder poder. E isso não era bom para eles na ótica deles, uma ótica de pecado. Mas se eles dissessem, não, o ensino de João Batista era dos homens, a multidão, boa parte da multidão, havia crido em João Batista. A multidão ia apedrejar, ia matar as autoridades judaicas. Aí talvez você pense, não, mas eles não tinham tanta autoridade, mas o judeu, naquela época, acho que hoje não mudou muito, o judeu que está ali em Jerusalém, eles eram um povo guerreiro. Então, não era difícil o povo judeu matar um líder seu, se esse líder se mostrasse contra a lei de Moisés. Rapidamente eles pegavam em pedras e jogavam ali. E é interessante que você fala assim, tinha tanta pedra assim para apedrejar qualquer pessoa, né? Porque você sai aqui na rua, procura uma pedra, às vezes você não acha, tudo asfaltado. Mas tem uma lenda judaica que diz que quando Deus criou o mundo, é uma lenda, né? Deus colocou 2 cegonhas, né, voando com pedras. As pedras para despejar no mundo inteiro. Aí diz que uma dessas cegonhas despejou toda a sua sacola de pedras em cima de Jerusalém. E a outra ao redor do mundo. Então, quando você pensa em deserto, deserto da Judeia, eu nunca fui, mas já li, vi por fotos, é só pedra. É um deserto de pedras. Então, é muito comum pegar uma pedra ali. Tem pedra pequena, mas eles pegavam essas maiores para acertar a cabeça, né? Era assim que eles apedrejavam. Então, a liderança judaica tinha medo do povo, porque o povo já estava sendo oprimido pelos romanos, facilmente apedrejava um sumo sacerdote, eles não tinham nada a perder, apedrejava um fariseu com tranquilidade. Eles sabiam disso, então eles pensaram, Lucas capítulo 20, verso 5, então eles arrazoavam entre si, se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Interessante, Jesus vai confrontá-los, e eles vão ser desmascarados diante da multidão. A multidão estava ao redor desse debate, lembre-se disso. Era no templo, Jesus pregando, curando, e eles afrontaram Jesus no templo com a multidão de discípulos de Jesus. E eles também pensaram, verso 6, Lucas 20, verso 6, mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. O impacto da pregação de João no povo de Israel foi grande. Veja que lá em Atos 19, quando Paulo chega para pregar em Éfeso, haviam ali os discípulos de João Batista, em Éfeso, uma cidade grega na Ásia Menor, longe de Jerusalém. Mas eles foram atingidos pela pregação de João. E aí Paulo fala com eles e pergunta se eles já ouviram falar de Jesus. E eles disseram, não, nós só temos o batismo de João. E então Paulo prega o evangelho para eles ali, e eles entendem que Jesus é o Messias, creem, né, em Jesus como o Messias, e o Espírito Santo é derramado sobre eles ali, numa demonstração pública de que o Espírito Santo também está no meio dos gregos. Então é muito interessante perceber o impacto da pregação de João, o Batista, que também foi um grande profeta. Perceba então que os fariseus, os sacerdotes e fariseus estavam confabulando o que responder para o questionamento de Jesus. E eles ficaram muito preocupados, porque qualquer resposta que dessem era uma resposta negativa para eles. Eles estavam do lado errado, do lado da mentira. Para você entender como o judeu facilmente apedrejava uma autoridade, lá não precisa abrir, essa passagem eu leio, Êxodo 17:4, falando de Moisés. Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Isso já naquela época, séculos atrás, o povo estava a ponto de apedrejar Moisés. E em Números 14, verso 10, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem,
Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aqui o povo ia mesmo apedrejar Moisés, Josué e Calebe, ali porque o povo estava indignado contra eles por conta da questão da entrada da terra prometida, entrada de Canaã. O povo viu que é uma terra muito difícil, uma terra muito complicada, nós vamos ser mortos ali. Moisés foi a favor, Josué e Calebe também, e o povo ia apedrejá-los. E então Deus interviu ali para poder acabar com aquela contenda. Então o povo judeu era assim, por muito pouco eles apedrejavam alguém, já quiseram fazer também com o Senhor Jesus Cristo. Veja então que não foi uma questão simples. A pergunta de Jesus colocou-os numa situação complicada. Foi assim que Jesus reagiu à oposição. É assim que nós também devemos reagir àqueles que vão contra o Evangelho, aqueles que estão contra a verdade da Escritura. Devemos estudar a Bíblia e pedir a Deus sabedoria para responder da maneira adequada às questões que vão chegar a nós contra o Evangelho. O Senhor reagiu à oposição com argumentação. Mas nem sempre isso vai terminar positivamente. Como no caso dessa história, não houve uma resposta clara, evidente. E aqui vem o terceiro momento do nosso texto. O silêncio respondeu aos questionamentos. Todos ficaram em silêncio. Nem Jesus respondeu, nem as autoridades judaicas responderam à pergunta, e esse silêncio manteve tudo como estava, e Jesus continuou pregando. Entende? Então, às vezes, num debate, nós cristãos vamos ou perder, infelizmente, ou vamos silenciar, na melhor das hipóteses, silenciar o nosso oponente. Ou ele vai perder a cabeça. E me lembro que quando eu estava na universidade, eu estava fazendo uma pós-graduação lá no Crato, aí eu fui evangelizar um seminarista católico, né? Problema, eu fui evangelizá-lo no pátio, no meio onde estavam muitos alunos, né? E aí, dentro daquela dinâmica de proclamar o evangelho, acabou que ele ficou com muita raiva, ficou muito irado, e ele ficou gritando comigo no meio do pátio. A vergonha foi grande, né? E, assim, hoje eu não achei que foi tanta vergonha, não, mas na época todo mundo ficou olhando, né? E a pessoa gritando contra você, porque você falou coisas óbvias, né, do Evangelho. Por exemplo, que Tiago que era uma autoridade lá em Jerusalém, ele que era o pastor lá da igreja de Jerusalém, que é óbvio, está bem comprovado. Ou seja, eu tirei a prerrogativa de Pedro, né? Então ele ficou indignado, porque Pedro perdeu aquela prerrogativa de ser o primeiro papa, né? E ele não gostou. Então, acontecem essas coisas. E às vezes nós não conseguimos vencer um debate. O que é vencer um debate aqui? Jesus, eu creio que ele obteve a vitória nesse debate, porque ele continuou pregando. Ele continuou pregando, continuou apresentando o evangelho ali. Então isso é vitória. Então quando nós continuamos pregando, isso já é uma vitória para nós. Mas observe o que aconteceu em Lucas capítulo 20, verso 7. E aqui a ideia é que o silêncio respondeu aos questionamentos. Por fim responderam que não sabiam. Essa foi a resposta do sinédrio ali, representado pelo sumo sacerdote, por alguns fariseus e escribas. Não sabiam. É verdade que eles não sabiam? Eles sabiam a resposta, mas eles não quiseram dizer. Então eles mentiram, né? Foram desonestos. Eles sabiam que se respondesse que o batismo era de João, Jesus ia desmascará-los. Eles tinham que dizer: por que não seguiram João então? Se era um profeta e afrontou vocês. Se dissesse que o batismo de João não era dos céus, não era de Deus, aí eles seriam apedrejados. Então eles sabiam as respostas. E a resposta deles era que o João não era profeta. Mas eles não responderam. Mas foram desonestos no argumento. Porque eles disseram: não sabemos a resposta. Como não sabem? Sabem. Só não foram honestos para responder a devida resposta. E aqui dá outra dica importante. Quando estamos debatendo, pregando o Evangelho, aqueles que não são crentes, que estão ouvindo o Evangelho, saiba disso, não serão honestos no debate. Não serão honestos. Alguns vão fazer chacota, vão brincar,
alguns vão mentir, vão inventar informações. Então não se estresse, né? Nós temos que fazer como o Senhor Jesus Cristo para poder proclamar o Evangelho da maneira adequada. E olha a resposta do Senhor Jesus, Lucas capítulo 20, verso 8. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus não respondeu: eu também não sei com que autoridade eu faço. Não, ele foi honesto. Eu não vou dizer com que autoridade eu faço. Ele poderia ter dito, mas eu não vou dizer. Já que vocês não me responderam, eu não tenho a obrigação de responder vocês também. Jesus não foi covarde, de forma nenhuma. Jesus ele foi estratégico para continuar pregando o Evangelho. E essa é a nossa missão, continuarmos pregando o Evangelho. Outro detalhe, se Jesus desrespeitasse de alguma maneira o sumo sacerdote aqui, Jesus estaria errado, estaria pecando. Então veja, Jesus também não poderia desrespeitar a autoridade do sumo sacerdote, porque era uma autoridade, e Jesus não desrespeitava as autoridades. Desrespeitar a autoridade é uma coisa, argumentar contra é outra coisa. Então você pode argumentar sem desrespeitar. O que não podemos fazer é cair nestes pecados do desrespeito, da ira e destas questões. Veja como Jesus reagiu quando a oposição foi contra ele. Reagiu de uma maneira cordata, correta, firme, argumentando e não esquecendo o objetivo maior, a glória de Deus, através da proclamação do Evangelho lá no templo. Olha, não foi a única vez que os fariseus e escribas afrontaram Jesus. Lá em Lucas, capítulo 5, verso 21, olhe novamente, na verdade, é a primeira vez hoje que vamos ver esse texto, mas nós já o observamos. Lucas 5, 21. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, Lucas 5, 21, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou, levanta-te e anda. E então Jesus fez o paralítico andar. Ou seja, Jesus não discutia. Jesus não ficava com discussão boba. Jesus provava que ele era o Messias. Da mesma forma, nós não vamos pregar o Evangelho com discussões infrutíferas. Não esqueça o objetivo, é pregar o Evangelho. Haverão perguntas e dificuldades, sim, e muitas vezes nós temos que nos silenciar em algumas delas para continuar proclamando o Evangelho. E então, olha Lucas capítulo 5, verso 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Os teus discípulos são beberrões. Eles estão completamente errados, né? Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Esse texto a gente vai estudar lá na frente, nos cultos de oração, estamos estudando sobre jejum. Mas aqui Jesus já coloca muito claro, quando você está com o rei, com Jesus, você não jejua, porque o rei chegou, o noivo chegou, é festa, casamento é festa, ninguém jejua no casamento, ninguém jejua num funeral, no casamento não. Se bem que no interior é diferente, né? No interior, nos velórios, tem muita comida. Também os americanos têm essa prática, né? Em velórios tem muita comida, só um dado cultural. Lucas capítulo 6, sobre Jesus ter sido afrontado. Lucas capítulo 6, verso 2. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Afrontando Jesus com relação ao sábado. Verso 3, respondeu-lhes Jesus, nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? E a partir daqui Jesus argumenta mostrando como Davi comeu dos pães da proposição, Davi um tipo do Messias que viria. Ou seja, Jesus foi afrontado inúmeras vezes. O Filho de Deus, o Criador do Universo, sofreu oposição. Por quê? Porque pregou o Evangelho, porque pregou a verdade,
porque falou do perdão de pecados, da salvação das almas perdidas. Irmãos, hoje é do mesmo jeito. Quando você for pregar o Evangelho, quando você for falar a verdade, não estranhe, haverá oposição. Não se surpreenda, prepare-se, haverá oposição, haverá quem vai arrasar com você, vai mentir contra você, até nas redes sociais, vai se irar contra você. E dependendo do seu grau de atuação na sociedade, você pode ser até ameaçado, porque você está pregando o verdadeiro Evangelho. E o que é que nós fazemos nessas situações? Como o Senhor Jesus Cristo, nós argumentamos, nós não ofendemos, nós não nos iramos, nós apresentamos o Evangelho, nós argumentamos, tentamos mostrar que a mensagem do Senhor é a melhor, é a verdade, a única mensagem, não só a melhor, mas a única. E muitas vezes é necessário o silêncio. Não quer dizer que nós temos que ganhar todas as batalhas, todos os argumentos. Muitas vezes o silêncio nos ajuda a podermos mais uma vez voltar a pregar. É interessante, isso não é uma atitude de covardia, o Senhor Jesus fez isso estrategicamente, mas no caso de Jesus e dessa história que nós lemos aqui, ficou subentendido que o Senhor Jesus era aquilo que ele proclamava ser. Por quê? Porque a liderança se calou. A liderança o atacou e a liderança se calou. Então, como eles não deram resposta, e Jesus não era obrigado também a responder o questionamento deles, porque não responderam o de Jesus, então ficou claro que a liderança, o sumo sacerdote e os fariseus ali, eles tinham perdido nesse debate, dentro do entendimento rabínico e judaico daquela época. As autoridades judaicas não confiavam na autoridade de Jesus, o que é uma tragédia para a época, porque eles deveriam ser aqueles que iriam auxiliar o Messias na sua chegada, e fizeram exatamente o contrário. Por isso que Jesus chama os judeus que não creram nele de sinagoga de Satanás. Porque, naquela época, porque eles foram contra o ministério do Senhor Jesus Cristo. E para nós também fica um grande ensino em quem nós cremos. Claro que aqui todos somos cristãos, cremos no Senhor Jesus Cristo, certo. Mas quando você tomar decisões na sua vida, você vai seguir uma autoridade. Qual é a autoridade que você segue na sua vida? Jesus é a autoridade na sua vida? Se é, e eu creio que é na nossa vida, então eu vou ler a Bíblia todo dia para conhecer o que Jesus está ensinando. Então eu vou ter devocional, momento de oração todo dia, porque Jesus é a autoridade na minha vida. Eu serei honesto nos meus negócios. Eu não preciso de fiscal ou de vigia, porque Jesus é a autoridade na minha vida. Eu vou ser um bom pai dentro dos limites de um pecador, que um bom pai pecador pode ser. Eu vou procurar ser, porque Jesus é a autoridade na minha vida. E tudo que eu fizer, eu vou fazer bem e para a glória de Deus. Eu digo estou falando de nós aqui. Para a glória de Deus, porque Jesus é a autoridade na minha vida. Jesus não era autoridade na vida do sumo sacerdote de Jerusalém, dos escribas e fariseus, profundos conhecedores do Antigo Testamento. Eu digo isso para você não se assustar, porque com certeza tem gente que conhece a Bíblia muito mais do que eu. Muito mais, com certeza, mas não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Muitos teólogos importantíssimos, são daqueles chamados teólogos liberais, são alemães, ou muitos estão no Vaticano, nomeadíssimos na academia, na teologia, no mundo, mas muitos não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é importantíssimo conhecer a Bíblia, óbvio, senão você não conhece Deus, mas conhecer a Bíblia e não reconhecer a autoridade de Jesus é uma tragédia, é terrível. O crime destes aqui é muito pior do que os que não conhecem a Escritura, porque eles conhecem e não vivem. É o que Jesus fala, os hipócritas, lá em Mateus capítulo 23. Temos que ter cuidado, irmãos, porque nós conhecemos a Escritura, o necessário, o suficiente para ter uma vida que agrada a Deus. Jesus é a autoridade sobre nós. Não precisamos de fiscal,
não precisamos de vigia. Nós temos a nossa consciência, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Nós podemos viver em obediência ao Senhor, apesar dos nossos pecados. É assim que nós superamos a oposição contra o Evangelho, observando Jesus e considerando Jesus a grande e maior e única autoridade verdadeira nas nossas vidas. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, tão importante, um tempo gostoso de estarmos juntos para entoar cânticos ao Teu nome, para Te glorificar. Senhor Deus, nos ajuda nesse momento de pandemia, onde ainda estamos sofrendo os impactos dessa enfermidade, desse vírus, impactos sociais, impactos financeiros, impactos emocionais, Senhor Deus, e espirituais. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, é o que te pedimos, para sermos perseverantes, apesar das dificuldades ao nosso redor. Seguirmos, ó Pai, a autoridade do Senhor Jesus nas nossas vidas e estarmos prontos, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, apesar da oposição, que certamente é cruel e está do nosso lado. Capacita-nos, Senhor Deus, para não nos acovardarmos de pregar o Teu Evangelho, mesmo sabendo que os grupos sociais onde estamos vivendo vão nos perseguir ou vão nos prejudicar. Dá-nos firmeza que vem do alto, entendimento e sabedoria para batalharmos, Senhor, na sociedade, não com ira, com discórdia, com violência, maus tratos ou ignorância, mas sim com a argumentação plausível da Tua palavra, que certamente mostrará a verdade do Teu Evangelho e o caráter da pessoa do Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesta missão, porque por nós mesmos não temos esta capacidade. Tudo isso nós te pedimos, suplicamos, ó Pai, a Tua bênção sobre nós nesse dia. E é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.